noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para nossa aula, nosso curso de Tecnologias e Mídias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo de tecnologias colaborativas, né? Na aula passada a gente comentou sobre alguns aplicativos que são interessantes, que podem dar uma dinâmica boa para a nossa aula. E hoje a gente vai avançar um pouco nesse assunto e vamos falar um pouco sobre a questão da colaboração, né? O que a gente pode, que tipo de aplicativo a gente pode utilizar para que a gente torne as nossas aulas mais interessantes? O grande desafio que nós temos hoje com relação à divulgação das nossas aulas no ambiente, seja online, seja misto, né? Seja totalmente à distância, ou seja, metade de distância presencial, é a manter a atenção dos nossos alunos em relação ao conteúdo que a gente está colocando, né? Então, na aula passada, eu comentei algumas ferramentas e eu até fiz algumas dinâmicas lá, né? Hoje, a ideia é que nós vamos usar algumas outras ferramentas e tentar induzir a colaboração, né? Não só a exposição interativa de material, mas um material que pode ser construído de maneira colaborativa, né? A colaboração é algo que ela acontece quase que natural numa sala de aula em ambiente presencial. Então você tem uma turma de alunos e por um estar sentado do lado do outro, eles vão acabar interagindo e colaborando. É lógico que o professor ele tem um desafio de tentar instigar o máximo da colaboração desses alunos, né? A gente tem que buscar induzir os alunos a falarem mais, a conversarem uns com os outros sobre o tema que a gente quer que eles explorem, porque a gente sabe que dentro da comunicação e do contato a gente aprende muita coisa, né? Eu mesmo tinha o hábito de que quando eu tinha uma prova, né, lá no ensino médio para estudar, a minha dinâmica era, eu entrava em contato, eu pegava os alunos ali que estavam por dentro do assunto e começava a debater o tema com eles. Isso me ajudava a fixar o conteúdo. E a gente sabe que pela própria natureza humana, a interação e a colaboração para a construção de algo, ela é uma escada para alcançar o conhecimento, né? Então, mais uma vez, a gente tem um ambiente presencial onde isso acontece organicamente, mas dentro do ambiente virtual, o professor ele tem que estar à frente desses mecanismos. A gente tem que induzir, saber quais são as ferramentas que nós podemos utilizar e como é que a gente vai tirar bom proveito dela. E é isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, né, que está definido para a gente explorar hoje, que são essas ferramentas colaborativas, eu queria falar um pouco sobre o que vocês têm demandado. A gente está sempre atento aí às demandas. Eu vi bons resultados aí da interação de vocês nos momentos presenciais, nos momentos interativos. E a gente recebeu algumas demandas, né, em relação a alguns conteúdos que vocês acharam interessante que a gente abordasse nas aulas, né? Alguns temas aqui, devido ao público-alvo, ao ambiente que está sendo, que vocês trabalham, às vezes não é tão aplicável como outras ferramentas. Então, a gente vai tentar trazer algum desses recursos, mas a gente também tem uma ementa do curso, né? Quando esse curso foi idealizado, foram propostas, disciplinas e conteúdos a serem explorados. Infelizmente, a gente não pode fugir muito do conteúdo principal, mas o que eu posso fazer é separar um material complementar que vai estar disponível na plataforma Aba para que vocês possam estudar especificamente aquilo que vocês têm interesse. E é lógico, sempre que eu conseguir encaixar dentro do conteúdo que já está predefinido durante as nossas aulas, eu vou fazer isso, eu vou estar tentando trazer esse conteúdo. Um exemplo disso é um dos conteúdos que nós vamos ver hoje, que está relacionada à computação nas nuvens, né, que é uma coisa que vocês pediram bastante, né, principalmente sobre a questão de sobrecarga de material, falta de controle no armazenamento. Então, para isso, a gente vai falar um pouco hoje sobre computação nas nuvens também, que está dentro de atividades colaborativas, tá bom? Mas aí eu peço mais uma vez que, sempre que a gente tiver esse momento, vocês busquem, né, tentar interagir o máximo possível para que a gente esteja mais por dentro da realidade de vocês e para que a gente tenha um feedback de como é que está funcionando a nossa dinâmica, tá bom?
Então, vamos lá. Em primeiro lugar, em relação a esses conteúdos, já falei, vou deixar o material separado e disponível, tanto material escrito como material em vídeo, para que vocês possam acompanhar. Então, tem alguns assuntos, temas específicos, como, por exemplo, edição de planilha, edição de documentos, como o que normalmente são trabalhados no Word. Nós tivemos disciplinas anteriores que nós abordamos esses assuntos, tá? Então, vocês podem, sim, revisar o material e tentar, né, acompanhar e pegar isso daí, tirar algumas dúvidas. Mas, assim, lembrando que o momento presencial, né, o momento em que vocês vão estar interagindo ali com os tutores, ele é focado, então ele primeiramente é voltado para a questão das aulas, né, do que está sendo ministrado, do que está acontecendo atualmente no curso. Ele vai estar relacionado também ao projeto, né? Vocês, depois de tirarem essas dúvidas, de esclarecerem as atividades, né, que a gente está desenvolvendo, vocês vão poder também tirar dúvidas sobre o projeto que vocês podem desenvolver, pedindo dicas, auxílio, orientação, né? E vocês podem, né, depois dessas duas etapas aí, também questionar eles acerca de material complementar. Obviamente que, assim, a nossa prioridade são para esses dois temas, né, que eu citei primeiramente. Material atual, o projeto de vocês, e em terceiro lugar, né, o material complementar, né, que é qualquer dúvida que vocês tenham acerca de outras áreas que eu vou estar disponibilizando material. Mas eu acredito com veemência que vocês, acompanhando o material que eu vou disponibilizar, vão conseguir resolver a maior parte das suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, algum problema, vai ser um detalhe ou outro. E sempre vou pedir esse feedback, né? Vocês estão conversando presencialmente com os tutores, podem repassar para eles, que eles vão passar para a gente vai, né, tentar aprimorar o nosso curso de acordo com a demanda de vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o material referente hoje. Vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar o material da aula de hoje, né? Então, como eu comentei com vocês, nós estamos na nosso modo de ferramentas da tecnologia, né? Os recursos que a gente pode. Hoje nós vamos falar sobre aplicativos colaborativos, ok? Então, como eu estava comentando ali no começo, a colaboração ela é fundamental, né? Então, criar conteúdos, e principalmente quando a gente está falando dessas atividades mais voltadas para o público infantil, né? Eu estava lendo um artigo sobre isso e falando de como é diferente você passar uma instrução e fazer uma atividade com uma criança e como você faz com um conjunto de crianças, né? Quando você tem várias crianças interagindo e fazendo uma atividade, ela se sente mais à vontade e proativa nas atividades. Não que isso não aconteça também com o público adulto, né? Mas em escala maior com as crianças. Quando você já está na idade adulta, você já tem a sua, vamos dizer assim, a consciência da necessidade de você desenvolver a atividade, né? Quando você desenvolve com crianças, principalmente em grupo, a ideia de colaboração induzem elas a produzirem mais, com mais vontade, né, e com ânimo. Eu vejo isso no mundo real, na aplicação no mundo real com meus próprios filhos. Né? Uma coisa é quando você está ali, manda um menino ir tomar banho, por exemplo. Aí ele vai, mas às vezes vai chateado, você tem que mandar uma, duas vezes. Agora, quando você tem um conjunto de crianças, lá você vai, vão todo mundo tomar banho. Aí, normalmente, o grupo todo vai, mas sem reclamar, né? E isso vale para qualquer coisa que você for construir, atividade de brincadeiras, interações, e o processo de aprendizado também funciona dessa maneira. Então, mais do que criar ambientes colaborativos, né, de só criar um ambiente, é você criar ambientes controláveis, né? Ambientes onde você pode gerenciar a tarefa, você pode visualizar o conteúdo, você pode controlar o que está sendo comunicado e como está sendo comunicado, certo? Quando nós falamos dos meios digitais, existe uma responsabilidade que fica por conta do educador de ter a certeza de que aqueles canais estão sendo utilizados por fins devidos, né? Então, é lógico, a gente pode tentar obrigar, né? Então, assim, eu quero que vocês entrem. Vou dar um exemplo claro aqui. Eu tenho um grupo de
Toda turma que eu vou ministrar aula, eu crio um grupo de WhatsApp da disciplina, né? E aí você vai colocar lá para a gente debater temas relacionados à disciplina, assuntos, né? Ah, vai ter uma prova, tem um material novo disponível, teve alguma atualização ali, e eu tento manter essa comunicação com meus alunos. Só o que eu comecei a perceber com o tempo? Que esses canais de comunicação eles se desviavam, né? Começava a ter muito ruído, muita coisa que não estava fora do meu controle. Ah, dá uma fofoca de alguma coisa que aconteceu, a pessoa comunicava o carro que quebrou, aí outro queria vender salgadinho no canal. Então, assim, ficava essa muvuca, né? E era difícil de controlar. Então, eu tentei fazer o canal de tornar obrigatório. Ó, seguinte, é obrigatório, vocês não podem discutir esses determinados temas aqui. Você aqui é focado para isso. Então, se você focar isso, você vai ser expulso do grupo. O que aconteceu é que acabou não dando certo, né? Porque ele até funcionou. A gente perdeu, a gente não tinha mais tanto material poluído dentro do grupo, mas o que aconteceu também é que a comunicação decaiu muito, né? Então as pessoas não tinham vontade de acessar. Vocês conhecem bem, vocês às vezes são adicionados naquele grupo no WhatsApp, aí você silencia já ele para sempre ali, e aí você abre todos os grupos enquanto está sendo postado, e no final do dia você vai lá e abre aquele grupo desinteressante, às vezes só para desaparecer aquelas mensagenzinhas que ficam ali do lado, né? Então, é isso que a gente deve evitar no ambiente colaborativo. Eu estou citando aqui o WhatsApp como o exemplo maior, né? Mas é lógico que existem diversas outras ferramentas que também se encaixam nesse modelo e que nós temos que estar atentos de como manuseá-las, como executá-las de maneira correta para a gente ter um bom resultado final. Então, beleza, eu tive essa experiência de fracasso, né? Que poxa, agora o grupo morreu. Então, eu estou postando as coisas, aí eu, às vezes, dava uma mensagem, ó, a aula de hoje, vocês vai precisar mudar de sala. Aí chegava, todo mundo ia na sala errada. Pô, mas eu postei no grupo. Ele, não, professor, mas eu nem vi. Né? Por quê? Porque o grupo era desinteressante. Então eu mudei de estratégia, né? Nessa turma não, porque essa turma já foi um fracasso, né? Eu na turma seguinte, o que eu fiz? Em vez de criar uma proibição de que não poderia ser postado nada, eu criei mecanismos para que as pessoas postassem assuntos referentes ao tema. Então eu dava bonificação para os alunos que postavam um tema interessante, por exemplo, o cara viu uma notícia sobre inteligência artificial, né? Aí você fez tantas postagens interessantes, você tem um bônus ali comigo. E aí eu comecei também a colocar materiais que estavam relacionados, né? Lógico, o meu público-alvo são alunos do nível superior, né? Então, o tema era muito voltado para a parte técnica. Eu tenho um sitezinho que eu gosto de pegar uns memes, umas charzinhas relacionadas à informática, e aí eu postava lá também de vez em quando para dar um animal para que eles, naturalmente, eles entendessem que o tema ali era um. Lógico que se houvesse alguma coisa que estava muito fora de contexto, eu chamava a atenção do aluno no privado, né? Mas, em geral, isso aí funcionou muito bem, porque os alunos começaram toda vez que eles viam alguma coisa interessante relacionada ao tema daquela aula, eles postavam ali. Então, pessoal, esse exemplo é para que vocês entendam como é que a ideia do ambiente colaborativo não é um ambiente tirânico onde vai ser o domínio com o professor. É exatamente o contrário, é um ambiente aberto, onde nós vamos permitir que os alunos eles colaborem, eles interajam, mas que isso seja gerenciado pelo professor, que o professor possa direcionar. E direcionar é a palavra-chave para esse momento da educação que a gente vive, né? Hoje o papel do professor mudou. Hoje nós não somos os detentores do conhecimento, nós não somos a única fonte da informação. Muito pelo contrário, nós somos aqueles que vão só encaminhar eles, né? Nós vamos dizer a direção, né? E se engana quem pensa que agora a tarefa está mais fácil, né? Porque está muito mais difícil. Direcionar hoje em dia é um desafio,
Porque hoje nós estamos mergulhados em fake news, em informações erradas, né? Hoje você tem a resposta que você quiser, né? Se você tem uma pergunta e você quer achar uma resposta, independente se ela seja verdade ou não, você vai achar alguém que vai dar a resposta que você quer, né? Isso vai enviesar o conhecimento. E a gente pode até pensar, pô, não, mas essas fake news, essas coisas aí são coisas para, né, quem adultos, jovens que estão buscando informação, muito pelo contrário, hoje as crianças, né, todas as faixas etárias, eles estão recebendo informações de maneira equivocada. Às vezes a gente não se atenta à forma com que a informação chega, mas ela é tão impactante quanto, ok? Então, seguindo, então a nossa ideia hoje é trabalhar ferramentas colaborativas. Na verdade, é criar mecanismos para que essas ferramentas se tornem colaborativas. Eu vou passar algumas ferramentas e eu quero mostrar para vocês que no AVA a gente já tem um material que está disponível referente a essa aula de hoje e eu quero que vocês acompanhem. Eu vou compartilhar aqui a tela do AVA, só um instantinho. Só abrir ela aqui. Maravilha, olha aqui, pessoal. Então, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí o nosso material, estão abrindo o AVA com frequência, né, para acompanhar nossas postagens. E aqui está o nosso ambiente do AVA, né, na parte de atividades aqui, né? Está aberto aqui as atividades. E aqui nós temos o nosso material, nossa apostila base do nosso curso. E o material referente à aula de hoje, ela vai lá da página número 4 até a página, acho que é 20 e pouco. Deixa eu ver aqui, da página 4 até a 22, ok? Então aqui, ó, voltando aqui no AVA, atividades, material base, nós temos a apostila. Pessoal, quem recebeu o material escrito também é o mesmo material, tá bom? Então nós vamos da página 4 a 22, vai ter um passo a passo das ferramentas que eu vou citar e a gente vai trabalhar aqui em sala. A gente não vai pegar todas que estão ali, né? Tem uma, acho que vai ficar umas duas de fora, né, por causa do tempo, mas a maioria vai estar aqui. A maioria nós vamos explorar hoje aqui em sala de aula e vocês podem dar uma reforçada, porque, tipo, vai ter parte aqui de cadastro, né, de criação, de usuário, de vínculo. Então, isso para a gente não perder muito tempo na sala de aula, já tem um tutorial que vai estar disponível para vocês e vai ter um material também disponibilizado na aba da aula de hoje, tá bom? Então, vocês já podem acessar lá o aba e separar esse trecho para vocês estarem estudando depois da aula e levarem as suas dúvidas para o nosso momento presencial ou quando vocês tiverem contato aí com os tutores, ok? Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, ó, acessem lá o material e tentem acompanhar. Qualquer dúvida não está à disposição. A outra coisa, qualquer dúvida que vocês estão tendo durante a aula, já podem postar aí no YouTube, tá? Que aí eu vou depois abrir um tempinho para a gente debater esses assuntos, tá bom? Beleza, então a gente tem diversas ferramentas colaborativas, entre elas aqui a gente pode colocar e destacar o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa para criar para colaboração por um motivo muito simples. Ela é uma ferramenta que todo mundo sabe usar, né? Assim, todo mundo genericamente falando, mas assim, em geral, hoje o WhatsApp é a principal forma de comunicação, né? Hoje a maioria das pessoas não se sentem à vontade de ligar para outra, porque a ligação pode interromper alguma ação, alguma coisa. Você manda uma mensagem, grava um áudio, né? Até para dar bom dia as pessoas utilizam o WhatsApp, né? Então,
O WhatsApp ele pode ser usado como uma ferramenta de ensino, como eu já citei ali anteriormente, né, que é o modelo que eu utilizo em sala de aula. Né? É um recurso muito poderoso, porque a maioria dos alunos vão estar habituados. Né? Eu tenho o meu filho, ele hoje mesmo ele estava pedindo o celular da minha esposa para que ele pudesse se comunicar com o coleguinha dele. Né? Meu filho tem 6 anos para se comunicar com um coleguinha dele que ele não vê há muito tempo. Então, eu fiquei impressionado como ele usa os recursos assim mais avançados do WhatsApp, né? Então, assim, ele não simplesmente inicia uma chamada, ele consegue fazer algumas interaçõezinhas, eles brincaram, né? Os dois começaram a assistir televisão, assistir o mesmo desenho, né? E sendo que o desenho que eles estavam assistindo era no Netflix, né? Então não era um desenho que começava ao mesmo tempo que eles ligavam a televisão, não, eles sincronizaram a ligar o vídeo ao mesmo tempo, eles assistirem a mesma coisa, eles estarem interagindo pelo vídeo do WhatsApp e mandando memes, mandando aqueles emoticons, né? Fazendo diversas interações. Eu achei aquilo fantástico, porque uma criança de 6 anos já está sabendo utilizar recursos avançados de uma ferramenta como essa. Né? As ferramentas elas são desenvolvidas para serem intuitivas. Né? Por exemplo, o WhatsApp ele quer que os recursos dele estejam o mais acessíveis possíveis para todas as pessoas, que elas usem cada vez mais. E por nós usarmos no cotidiano, a gente acaba se familiarizando muito com a interface, com a forma de interagir. Né? O meu filho ele não tem acesso ilimitado ao celular, muito pelo contrário, a gente tenta limitar bastante o contato dele com tecnologia, mas no pouco que ele tem, ele conseguiu aprender rapidamente isso. Né? E às vezes a gente está tão acostumado a usar os recursos básicos que a gente se acomoda a isso e não explora as possibilidades, né? Os recursos mais avançados que podem permitir algumas interações mais interessantes. Então, aqui a gente vai só pincelar algumas coisas. Mais uma vez, tem um material complementar ali para que vocês vejam mais recursos, mas aqui a gente vai pincelar algumas funcionalidades interessantes que nós podemos trabalhar dentro do WhatsApp, certo? Então, eu vou dar o meu exemplo. Para que eu utilizo o WhatsApp em salas de aula? Né? Que forma eu utilizo ele para interagir com os meus alunos? Então, primeira coisa, para disponibilização rápida de material. Né? Às vezes eu quero enviar uma apostila, um arquivo mesmo. Né? Então, eu posso tanto criar um grupo onde eu tenho todos os meus alunos e mandar para o grupo, ou eu posso criar uma lista de transmissão. Né? Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer o recurso de lista de transmissão, mas para aqueles que não conhecem, né, é interessante que vocês busquem isso, porque ele permite uma mensagem personalizada, uma mensagem direcionada. Porque, mais uma vez, às vezes você não olha aquela mensagem do grupo, porque o grupo já foi até silenciado às vezes. Mas, às vezes, a mensagem direta do professor ela tem um peso diferente. Né? Então, quando eu tenho uma coisa muito importante para falar para meus alunos, né, eu não mando só no grupo, eu mando na minha lista de transmissão do grupo. E a lista de transmissão nada mais é do que uma funcionalidade do WhatsApp, onde você pode cadastrar diversas pessoas. Quando você mandar alguma coisa para essa lista, todos vão receber como se você tivesse mandado diretamente, né? Então, cria aquela questão da personalização, né? E o que é importante quando a gente envia coisas na lista de transmissão é não ser genérico demais, né? Porque aí a gente corre risco de também perder, né, nesse processo, de perder a pessoalidade que acontece dentro da lista de transmissão. Né? Então, quando eu mando uma mensagem, galera, tentem fazer isso, né? Então, eu estou sendo genérico, não estou especificando, não estou falando objetivamente como se eu estivesse conversando com o aluno, né? Eu estou dando mensagem genérica e com o tempo o aluno vai começar a ignorar as minhas mensagens. Eu lembro de uma vez que eu mandei uma mensagem para um aluno meu e ele disse que estava olhando lá só os pontinhos de digitando, né? O professor estava digitando que ele já estava preocupado, que eu mandei bom dia. Aí ficou lá digitando, eu estava digitando um texto longo, ele disse que já estava ali roendo as unhas, preocupado com o que eu ia mandar, porque
a minha mensagem tem um peso. Eu não fico mandando mensagem o tempo todo para aluno. E aí a gente entra outro ponto. A lista de transmissão deve ser usada como um recurso esporádico. Ele não pode ser uma coisa que você vai usar diariamente, né? Ele tem que ser um recurso que você vai utilizar. Ó, é uma coisa importante que eu quero fazer e isso precisa de visibilidade, né? É aquele negócio da mensagem urgente. Você às vezes tem um canal de comunicação e ele tem a opção marcar urgente. Aí todo mundo quer que a sua notificação receba primeiro, então todo mundo marca como se fosse urgente. E aí urgente não é mais urgente, né? Então a ideia é que a gente possa criar lista de transmissões e busque critérios para estabelecer a comunicação com nossos alunos, ok? Tem a ideia do grupo, né? O grupo que é um grupo para que os alunos possam não só se comunicar diretamente com o professor, mas que ele possa se comunicar em si. Então, fora a lista de transmissão, a utilização de grupos para você estabelecer dinâmicas de interação é fantástica, né? A gente tem uma ferramenta que tem recursos um pouco mais avançados nesse sentido, que eu vou citar daqui a pouco, mas o WhatsApp ele também pode ser utilizado para isso. Então, é muito comum eu pedir para meus alunos, formem grupos tal, e aí eu crio uma lista onde eles vão só preenchendo o nome deles ali para formar. Eu quero grupos de 4 pessoas, eu boto grupo, 4 pontinhos e cada um vai botando seu nome e vai formando os diferentes grupos. Então, há várias formas da gente fazer esse tipo de interação. Outra forma é a compartilhação de material desenvolvido, né? Eu não sei como vocês estão trabalhando hoje, né? Se vocês já voltaram para o presencial, se estão híbridos, se estão totalmente remotos. Mas, por exemplo, hoje nós estamos no IF, nós estamos passando por um processo de transição, né? A gente tem presencial e a distância. E a primeira coisa que o aluno pergunta é, professor, eu não vou na aula hoje, você vai transmitir a aula ao vivo, né? E normalmente eu já falo assim, não, a gente não se preparou para isso, mas o que eu posso fazer é tentar produzir um material e compartilhar ele posteriormente. Então, eu tento gravar as minhas aulas, gravar as dinâmicas, e aí eu disponibilizo o áudio ou o vídeo para o grupo para que eles possam acessar. Normalmente eu não compartilho o vídeo direto, né? Porque isso aí vai pesar um absurdo no WhatsApp. E outro cuidado que eu quero que vocês tenham com o WhatsApp, né? Ou qualquer outra ferramenta de transmissão é selecionar os conteúdos, né? Quem aqui nunca teve que pegar lá no celular, o celular estava lotado e você teve que limpar aquela partinha do WhatsApp para abrir mais espaço, né? A gente tem que pensar isso nos alunos. Então, normalmente, quando eu tenho um material muito pesado, em vez de postar no WhatsApp, eu crio canais e utilizo o WhatsApp como meio. Exemplo, gravei um vídeo de uma aula ali que durou mais ou menos 1 hora. Pô, 1 hora de gravação de vídeo para mandar para o WhatsApp é muito. Mas o que eu faço? Eu subo para o YouTube e posto o link no WhatsApp. Aí a gente tem uma dinâmica em que o aluno não vai consumir tanto recurso de dados, porque o YouTube faz uma gestão boa disso, né? E vocês já conhecem recursos, por exemplo, vocês assistem nossas aulas, né, no YouTube, ela está disponível no YouTube, não é à toa que a gente escolheu esse canal. O YouTube, ele, na parte de transmissão de vídeo, hoje ele é referência. Eu lembro quando o YouTube tem essa barrinha de carregar, né? E aí você ficava sempre torcendo para a barrinha, que era aquela disputa. A barra do que está acontecendo e a barra do que foi carregado, né? Então, hoje em dia, a gente não tem esse problema, porque com raras exceções de vídeos muito pesados ou muito longos, a velocidade do YouTube ela é muito boa, né, nesse processamento. Então, o YouTube é um ótimo canal para você postar o seu material, às vezes até áudio, né? Você pode postar um áudio lá, colocar uma imagenzinha de fundo e compartilhar desses canais, ok? Outra coisa que a gente pode também usar o WhatsApp como ferramenta para esse recurso é utilizar o seu status para evidenciar informações importantes, né? Como, por exemplo, abrir espaço agora para atendimento. Então, eu estou disponível para tirar dúvidas. Aí, o aluno pode, já visualizando esses status, né? Você resolver ver que você está disponível naquele horário por algum motivo.
ou criar alertas para não ser incomodado em um determinado momento que você está ministrando a aula. Então, o aluno pode chegar lá e, não, o professor está em aula. Então, ele tentar entrar no canal para participação da aula, ou se ele ia te mandar alguma coisa, evitar. Então, esses pequenos detalhes de funcionalidade desses aplicativos, eles fazem toda a diferença no momento da colaboração, né? Sempre visando aquilo que eu falei ali no começo, pessoal, é criar um ambiente onde o aluno possa interagir, né? E colaborar ali para a construção da aula, né? Então, a gente tem nas metodologias ativas esse novo papel do aluno. Então, a gente tem que instigar isso cada vez mais. Então, o que eu falei já um pouco do WhatsApp, mas a gente tem ferramentas muito similares ao WhatsApp e que tem algumas funcionalidades que às vezes é interessante, né? Por exemplo, o Telegram, né? Normalmente o pessoal migra para o Telegram quando dá algum problema no WhatsApp, né? Antigamente acontecia muito de dar um processo judicial que derrubava o WhatsApp, aí o WhatsApp ficava fora do ar no país, né? Então ele ficava fora do ar no país por um tempo, e aí as pessoas precisavam se comunicar desesperadamente, não queriam apelar para recursos como SMS ou ficar ligando para as pessoas. Usavam ferramentas como o Telegram, né? O Telegram é um aplicativo que ele segue as mesmas premissas do WhatsApp, de ser um aplicativo de comunicação para conversas instantâneas gratuitas, né? Mas ele tem algumas funcionalidades que eu pessoalmente acho bem interessante, né, relacionado ao Telegram, né? Apesar de a gente ter históricos aí de alguns problemas de segurança, ele atualmente está numa versão que a sua segurança está muito boa e ele permite algumas coisas como você enviar arquivos maiores, que o WhatsApp às vezes bloqueia, né? Esses dias mesmo tinha uma colega minha que disse, eu quis postar um vídeo no WhatsApp, eu tive que dividir ele em três porque ele não estava postando. Eu falei, não, mas provavelmente era a resolução do teu arquivo que estava muito alta, né? Aí ela tentou fazer o mesmo procedimento pelo Telegram e conseguiu. Então, às vezes, você quer mais facilidade nesse processo. Você não quer subir para o YouTube para postar um link, você só quer enviar uma mídia de maneira rápida, né? Então, ele permite que você envie esses arquivos. Outra característica é que ele salva os arquivos no próprio Telegram, né? Então, isso às vezes desaloca coisas que vai estar armazenado no teu celular, não sobrecarrega o teu celular. Então, se você tem que postar constantemente muitas mídias, né, e você tem um público-alvo, né, alunos que às vezes não tem um celular tão bom ou usam equipamentos que não tem um poder de armazenamento tão grande, então às vezes faz sentido você usar uma ferramenta como o Telegram, né? Fora que ele tem algumas funcionalidades de separação de grupo, de você conseguir mandar mensagem de uma maneira um pouco diferenciada. Algumas delas estão listadas lá no nosso material. Então, vale a pena, é um recurso interessante para você definir como um padrão de trabalho dentro de algum ambiente. Mesmo porque não só essas vantagens que eu citei aqui, por ser uma ferramenta, vamos dizer assim, que está em segundo lugar ali na concorrência, por exemplo, hoje o WhatsApp ele está em primeiro não porque ele é o melhor, mas foi porque as pessoas se acostumaram com ele, né? Então o WhatsApp ele tem muito essa premissa, né? Hoje o teclado do seu computador ele não está em ordem alfabética, né? Ele não está numa ordem que seja a mais eficiente para o teclado, ele está numa ordem que é a mesma ordem que tinha antigamente na máquina de escrever. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar na máquina de escrever. A máquina de escrever ela tinha essa distribuição de letras porque era uma forma eficiente, né? Uma forma de não... Quando você teclava lá, juntava aqueles... Não sei se vocês se lembram, né? Mas você às vezes teclava algumas teclas e na velocidade ali elas enganchavam uma na outra. Então, o teclado da máquina de escrever foi distribuído para que ele tivesse uma eficiência, né? E essa mesma eficiência não faz sentido dentro do computador, mas mesmo assim a gente utiliza ele por hábito, né? Então, uma coisa que é importante destacar aqui é exatamente ferramentas colaborativas, elas têm que ser muito intuitivas, né? O uso ele tem que vir, ele tem que ser fácil. O WhatsApp ele tem a grande vantagem que grande parte das pessoas usam o WhatsApp hoje, por isso ele é mais fácil, né? Ele tem essa facilidade.
Mas o Telegram, às vezes, tem recursos que o WhatsApp não permite por ser grande demais, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o próprio envio de arquivo grande. Se o WhatsApp se permitisse o envio de arquivos grandes, com a quantidade de pessoas que utilizam o WhatsApp, ele ia sobrecarregar muito rápido. O Telegram já tem bem menos usuários, então a gente já pode se permitir funcionalidades como essa. Então, é entender, e aqui é aquilo que eu já comentei em aulas anteriores. A ideia é que nós estamos apresentando recursos e pontuando os principais vantagens dele, né? E aí cabe você entender ele e tentar aprofundar. Uma das principais vantagens aqui é a questão da mídia salva no próprio Telegram, que aí entra naquele conceito de computação nas nuvens, né? Eu vou falar um pouco mais de computação nas nuvens daqui a pouco, né? A gente vai ter um tópico específico para isso, né, de computação nas nuvens. Mas a gente já adianta que, por exemplo, uma das vantagens é exatamente esse recurso, porque a gente tem as mídias e dados gravados, né, armazenados, acessíveis, mas sem ocupar muito espaço. E a gente tem algumas outras ferramentas que são muito interessantes, né, que são ferramentas mais voltadas para a própria sala de aula. Aqui a gente está utilizando o WhatsApp e o Telegram, eles são ferramentas de comunicação, né, que não foram desenvolvidas pensando no processo de aprendizado, mas que podem ser adaptados para o processo de aprendizado, ok? Mas a gente tem ferramentas que foram desenvolvidas pensando nesse cenário de ensinar, de representar estruturas que a gente vê no mundo real, né, no ambiente de aprendizagem, e que funcionam bem, mas representados no ambiente digital. E o Padlet é uma dessas ferramentas. Não sei se vocês até, aqueles que estavam presentes lá na aula inaugural, nós assistimos uma excelente palestra, né? A palestrante ela falou sobre essa ferramenta. Ela tem tipo, ó, dei uma olhada. Eu achei muito bacana que ela citar uma ferramenta que a gente já estava em vias de explorar ela aqui em sala de aula, né? Então, assim, essa ferramenta, ela é uma ferramenta online que vai permitir a gente criar aquela ideia de mural ou de quadro de sala de aula, né? A diferença é que ele é um quadro interativo, né? É que ele vai poder, a gente vai poder jogar conteúdo, né? Então, imagine você chega ali, uma das coisas que eu mais fazia na minha infância, quando a gente estudava, era preparar aquelas cartolinas, né? Você tinha a cartolina ali, e aí você fazia as colagens nela, né? Você tinha atividade. Eu lembro de fazer uma tabela periódica, né? Então você tinha que montar a sua tabela periódica ali, em cartolina, recortava os pedaços, e aquele processo levava ao aprendizado. A gente tem agora recursos virtuais que permitem a gente fazer isso, né? Então, essa ferramenta é um desses recursos. Ele trabalha tanto com texto, imagem, vídeos, links. A diferença é que agora ele está muito mais amplo, né? Você pode construir, lógico, uma estrutura básica, mas você pode distribuir isso para que pessoas colaborem no processo de criação, tá bom? Então, vamos explorar um pouco dessa ferramenta um pouco na prática, tá bom? Eu vou abrir aqui uma tela, um instantinho. Compartilhar com vocês. Pessoal, essa aqui, o endereço, esse daqui, eu vou pedir para o pessoal compartilhar com vocês no YouTube o link para vocês acessarem e tem um processo de cadastro. Ah, pessoal, uma dica que eu dou, quem tiver aqui hoje em sala de aula e tiver o computador à sua disposição, não tiver só no celular, é interessante já ir para o seu computador, porque a gente vai fazer algumas coisas aqui. A gente não vai aprofundar muito, né, porque a gente tem um material escrito, tutorial para vocês seguirem posteriormente, mas aqui a gente vai pincelar algumas coisas. Se vocês puderem acompanhar
e que tiverem alguma dúvida, já eu vou abrir um espaço para dúvida depois. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram tirar online, a gente já resolve por aqui, tá bom? Então, esse aqui é o nosso ambiente que a gente pode utilizar para desenvolver esse Padlet, ok? Então, basicamente, a gente vai montar estruturas e criar painéis, certo? Painéis que podem ser acessados, distribuídos, enviados via link e que vão permitir algumas interações, ok? Não vamos criar nada muito rebuscado, mas só para vocês entenderem a dinâmica aqui, a gente vai editar um que eu já comecei aqui, que eu criei um pad aqui básico para História da Humanidade, ok? Então, eu vou abrir aqui. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar esse daqui não, vamos criar um do zero, que aí vocês veem o processo de criação todo, né? Mais interessante. Então vamos lá, criar um pad, ok? Então a gente tem diversas formas diferentes que eu posso fazer. Eu posso criar um mural, né, onde vou distribuir coisas ali, e os alunos podem interagir com materiais de mídias diferentes, né? E, e agrupar ali, né? É bom que ele já faz todo um alinhamento, né? Eu posso fazer uma lista, né? Que vai ser aquela coisa mais corrida, mais sequencial. Eu posso fazer uma grade, que é o conteúdo organizado em linhas de caixas, né? Então, tem os encaixes direitinho, a gente tem a opção de colunas, onde você vai ter. Seria a mesma ideia das listas, só que divididas por grupos, né? Mapas, onde eu posso pegar visualizações de mapas geográficos, não só geográficos, por assim dizer, mas mapas de qualquer natureza que eu vá representar, que são aquelas imagens de fundo, e eu ter pontos interativos entre eles, né? Nós temos a tela em geral, que a ideia é você poder dispor conteúdo, né? Você vai agrupar, é que nem você tem um quadro, o quadro branco, o quadro verde, né? Além de sala de aula, em que você vai escrevendo as coisas ali, pontuando elas separadamente, e a linha do tempo. A linha do tempo, no caso, a linha do tempo horizontal. Pessoal, desses aqui, o que eu mais gosto de utilizar é a linha do tempo. É um dos recursos que eu mais uso para quando eu quero interagir com essa ferramenta. Por quê? É porque ela dá uma dinâmica de compreensão, né? Essa questão de entender a cronologia das coisas, ela facilita bastante para quem está aprendendo. Então, vamos usar esse aqui como nosso exemplo de hoje, tá bom? Então, beleza. Nós temos aqui uma estrutura básica que foi montada, ele jogou uma imagem de fundo aqui aleatória, deu a mensagem aqui, ó, este é seu novo e belo Padlet, né? E ele dá a opção da gente ir personalizando ele, né? Então a primeira coisa que a gente faz é dar um título, né? Eu vou dar um nome para esse recurso que eu vou utilizar, eu vou chamar de História da Humanidade, ok? Então aqui eu posso dar uma breve descrição do que eu quero, do conteúdo que vai estar disponível aqui nesse material que eu vou, nessa linha de tempo. Então assim, aqui eu posso criar um texto mais elaborado, algo que já vai servir como base para os alunos estudarem, e eu vou colar aqui um conteúdo, né? Falando um pouco a história do mundo, descreve a história da humanidade, para dar uma breve introdução, ok? Então a gente pode selecionar um ícone, vou botar um ícone de professor. Um íconezinho por aqui. Aqui. Não, não é de professor, mas aqui. Tá. Aqui, íconezinho de professor. Eu apaguei aqui. E aí vou mudar o papel de parede aqui. Só cliquei sem querer em selecionar. Ok. E aí eu vou selecionar um plano de fundo aqui que eu posso
criar uma imagem sólida, carregar uma imagem aqui, que vai pegar uma imagem já existente, que está aqui no computador. Eu posso carregar uma mensagem do meu computador. Eu vou deixar uma cor sólida. Então, melhor. Vou botar um gradientezinho. Para ficar mais bonito. Assim. Okay. Então, aqui são as configurações básicas, né? Eu posso botar aqui, né, em relação à publicação, esquema de cores, fonte, né? Eu quero dizer se vai exibir o nome do autor, cada publicação, né? Ou seja, cada vez que alguém for adicionar um conteúdo aqui, se eu quero que seja exibido, às vezes a gente deixa em aberto para não identificar o aluno, até para dar uma liberdade maior do aluno poder colocar o conteúdo, ou às vezes a gente quer responsabilizar para não correr risco do pessoal colocar qualquer bobagem, né? Quando a gente disponibiliza o material para estar interagindo, a gente se vai permitir que as pessoas que estão visualizando façam comentários. Em geral é bom, né? Eu gosto sempre de buscar a interação dos alunos, né? E aí a gente tem algumas outras como reação, que é que eles dizerem se acharam legal, dar uma nota. Isso aqui geralmente eu não uso muito. Então, aqui a gente tem as configurações básicas, né? E aqui vocês vão ver que já tem um endereço, certo? Para esse material. Inclusive, vou disponibilizar e pedir para postar ele aí também, para que vocês possam ver depois, ou agora mesmo, quem estiver acessando no computador, esse material, o resultado disso que a gente está criando agora. Aí, beleza. Criei essa estrutura básica, eu vou para o próximo. Ok? Então, aqui eu já vou começar. Aí, ó, está tudo pronto. Siga seu coração e publique o conteúdo que quiser. Então, aqui a gente já tem a nossa estrutura básica. É lógico, eu poderia ter botado um fundo bonito, alguma coisa a mais, mas a gente não vamos ficar ser muito preciosistas nesse sentido, porque aqui é a ideia de apresentar a estrutura e como é que a gente vai poder interagir, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Então eu tenho algumas coisas básicas que eu posso adicionar aqui. Então vou começar enviando arquivos que eu já tenho, né? Eu separei alguns arquivos aqui para a gente utilizar como exemplo. Então eu selecionei uma imagem aqui, esperei ela carregar e vou botar publicar. Vamos adicionar uma outra imagem aqui. Aí eu estou botando aqui na ordem cronológica aqui. Eu vou botar aqui Revolução Industrial. É mais da Revolução Industrial. Está aqui. Vou adicionar aqui mais um. Adicionar mais dois, na verdade. Nascentismo. Vocês estão vendo que é bem simples, né? Eu estou simplesmente selecionando imagens que eu já baixei no meu computador e estabelecendo, jogando eles aqui. E aqui eu posso organizar a minha linha do tempo, né? Para mim dizer o que veio primeiro e começar a editar o conteúdo que está sendo publicado. Então aqui eu tenho uma linha cronológica da evolução da humanidade, começando pela história, idade medieval, renascimento, né, e revolução industrial. Eu vou adicionar uma aqui usando um outro recurso. Eu vou usar minha própria câmera, vamos tirar uma foto minha para colocar aqui como sendo um dos pontos da história. Prontinho. E aí nós temos aí mais um ponto histórico interessante, né? A aula do professor Jonas. Então, pessoal, aqui vocês vão ver que a gente estabeleceu uma dinâmica em que eu coloquei uma cronologia aqui em que quem vier aqui vai poder interagir com o meu conteúdo. Eu posso editar ele para personalizar, né? Aqui eu só coloquei imagem, mas eu posso adicionar aqui alguma coisa relacionada ao tema que eu estou explorando, né? Então, eu estou exibindo aqui uma imagem da pré-história, então eu posso pegar um texto relacionado à pré-história e adicionar aqui para os meus alunos
visualizarem. É lógico, eu estou selecionando um tema que está relacionado diretamente aqui ao conhecimento histórico, mas lembrando que esse conteúdo, ele pode ser do tema mais diverso possível, né? Então, a história é algo que é fácil a gente entender a cronologia, mas você pode usar isso para um processo de alfabetização, por exemplo, onde você tem primeiro a exploração da letra e o som dela, depois a aplicação dela, né, num outro cenário. Então vamos ver aqui, vou abrir uma outra para a gente ver como é que isso aí está ficando em questão de publicação. Só um instantinho. Então tá, vamos lá. Então, para quem está acessando isso daqui de fora, né? Por exemplo, eu tenho o poder de editar, né? Mas outras pessoas vão visualizar isso sem poder editar, vão simplesmente acessar. Vou só abrir o Explorer, Internet Explorer para vocês verem diferente. Só um instantinho, galera, vou me abrir aqui. Quem tiver aí com quem tiver com o computador aí, vai poder acessar isso daí, em outra página. Então, pessoal, esse cenário aqui eu tenho a opção de editor, né, que foi o que eu criei, mas eu permiti a interação de outras pessoas, ok? Então, a partir do momento que você vai acessar esse material, ele vai te dar a opção de você adicionar um comentário, de você abrir só a imagem, ou você abrir para ver a publicação completa, onde você tem a imagem e o texto, certo? Então, olha só, você tem a opção aqui de ver a opção original, sinalizar e fazer interações. Então, vocês podem adicionar aqui, quem tiver o link, já tem gente interagindo aqui, botando o amor é lindo. Verdade, o amor é lindo. E aqui o interessante é que eu não estou construindo isso sozinho. Vocês podem construir isso comigo. Então, quem tiver acesso ao link aí, vai poder estar adicionando coisas e criando mural. Então, para mim criar isso uma atividade com vários alunos, né, que estão interagindo e querem construir um material para produzir uma interação no final, é muito interessante, né? E você não precisa necessariamente adicionar conteúdo. Eu posso colocar informação, né? Falar o que eu achei, ó. Muito bom. Ou então botar aqui no comentário nessa foto. Que gato, né? E aí a gente tem o quê? Um conjunto de interações, um ambiente controlável, onde eu vou poder interagir, onde todos aqueles que tiverem o link vão poder interagir comigo, e a gente tem um material em construção. Pessoal, isso aqui é um exemplo bem simples de linha do tempo, mas eu tenho certeza que vocês, como educadores, já conseguem ver um potencial a mais para isso. Para mim reordenar esse conteúdo, eu só preciso arrastar para um lado ou para o outro, que ele vai ordenando cronologicamente cada um deles, né? E se por acaso eu tenho poder de edição, né? Então, se alguém postar alguma coisa que eu não achei interessante, né? Eu posso simplesmente excluir, expandir, fazer uma cópia dela, ou editar mesmo o material e dizer, não, pô, a pessoa postou aqui, mas deixa eu complementar isso daqui, o amor é lindo, então eu vou adicionar aqui um vídeo. Deixa eu botar aqui. Vou colocar aqui um link, né, do YouTube que fala sobre o amor.
E aí eu complemento a atividade que alguém já colocou aqui. Lembrando, eu coloquei para não... Quando eu configurei, eu falei para não ser necessariamente identificar a pessoa que está postando, né? Mas eu posso colocar para mim conseguir ter os dados da pessoa que está postando para me poder identificar ou até responsabilizar ela por algo. Então, pessoal, essa ferramenta, ela funciona basicamente assim, né? Tem outros recursos que vocês podem ir criando aqui. Como eu falei, esse é só um dos tipos de ferramentas que a gente tem. Cabe a nossa criatividade para tentar levar e potencializar esse conteúdo ao máximo, tá bom? Pessoal, a gente tem mais uma, duas, três recursos que nós vamos ver ainda hoje, né? Mas antes da gente continuar vendo esse material, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, tem alguma contribuição a fazer referente à aula de hoje, do que está acontecendo, para que a gente possa dar continuidade. Então, vou abrir agora um espaço para tirar dúvidas. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai continuar, tá bom? Então, eu vou pedir aí para os tutores que estão responsáveis, se tiverem alguma contribuição, alguma dúvida lá no YouTube, compartilhar com a gente. Vou esperar um minutinho aqui para ver se alguém lança algo. Se não, a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula. Ok? Beleza, me notificaram aqui assim, no momento não está tendo dúvida, então a gente vai continuar explorando aqui o nosso material, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode ir postando no chat e aí a gente vai tirando. Inclusive, se não tiverem dúvida, mas quiserem fazer alguma contribuição, falar sobre a ferramenta, dar a opinião de vocês, se vocês estão achando interessante ou não, também é válido, tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira ferramenta que a gente utilizou hoje, tá? Então, nós vamos para a segunda ferramenta, que é o Mentimeter, né? Essa ferramenta, nós utilizamos ela na aula passada também, né? A gente estava falando um pouco ali das tecnologias e recursos e ferramentas, e hoje nós vamos avançar um pouquinho, mostrando, criando uma dinâmica para a gente fazer aqui agora com ela, tá bom? Então, lembrando, na aula passada eu criei esse aqui em nuvem, né? Só para a gente dar uma relembrada, vamos abrir ele aqui, onde nós tivemos 58 participações, né? E aqui a gente perguntou o que vocês esperavam do curso, né? E já apareceu aqui muito conhecimento, aprendizado, aperfeiçoamento, mais conhecimento. E a gente criou essa nuvem de informações e conteúdos construídas por vocês, né? Então, essa ideia de ter essa visão de construção, né, em conjunto é muito legal. Mas vamos fazer uma coisa diferente hoje, tá? Vamos criar aqui. Eu quero saber hoje de vocês como é que vocês estão hoje, né? Como é que vocês estão trabalhando hoje, como professores, como administrativos, como colaboradores. Ó, o cachorro está enlouquecendo ali. Mas vamos lá. Então eu quero saber hoje como é que está a participação de vocês. Vamos criar uma interação rápida para a gente poder tentar coletar essa informação. Então, vamos criar. Vai ser aqui primeiro a gente vai adicionar, né? Só para. Eu fico me esquecendo que às vezes tem alunos que não acompanharam a última aula. Eu vou compartilhar o link aqui para quem quiser conhecer a ferramenta e ver como é que se cria. O endereço é esse daí. Tem que fazer a autenticação, você vai ter que logar, né? Criar seu usuário, mas é isso daí. Então vocês vão. Depois eu vou compartilhar o link da apresentação que a gente vai criar aqui. Então acessei a ferramenta, estou aqui em nova apresentação, ok? Vou chamar minha apresentação de
quiz. Não é bem um quiz, não, mas né, só para a gente ter uma referência aqui. Beleza. Então, o que eu quero saber? Eu quero levantar uma pergunta simples, né, onde vai ter basicamente 3 respostas. Voltou para o presencial, ainda está à distância ou está híbrido, tá? Então, eu quero saber como é que está a situação de vocês hoje em relação às aulas. Então, eu vou clicar aqui nesse que é de múltipla escolha, ok? E vou colocar a questão. Como está a sua como está a sua situação quanto ao retorno da aula? Ok? Então, primeiro, eu vou lançar minha questão. Segundo lugar, eu vou passar diferentes alternativas em que vocês vão poder interagir, ok? Então, a primeira, presencial. Híbrido. Beleza. Opa, adicionei uma quarta aqui que não faz sentido, ok? Então, isso daqui, pessoal, já estava ótimo para a gente fazer nossa interação. Só que vamos melhorar um pouco isso daqui. Eu vou adicionar aqui imagens que remetam ao que eu quero representar ali. Então, eu posso vir aqui na minha galeria de imagens, GIFs, ou fazer o upload, né? Então, vamos aqui ver se tem alguma coisa na nossa livraria. Eu vi uma aqui que, ó, isso aqui para presencial tá bom. Eu posso dar uma descrição para quando a pessoa botar o mouse em cima. Então, botar alunos de volta à sala de aula. Ok? E vamos salvar isso daqui. Beleza. Então, o nosso primeiro item tem já uma representação para ela. E a barrinha vai carregar de acordo com a nossa representação. Então, eu vou selecionar uma imagem aqui para híbrido. Ver se tem. Então, tem uma imagem legal. Vou procurar aqui. Ensino híbrido PNG. Pessoal, e aqui já é uma dica que eu deixo para vocês, ó. Sempre que vocês quiserem uma imagem, procura sempre PNG, que tem um fundo transparente, tá bom? E sempre que vocês precisarem uma representação, a primeira coisa que faz é consultar no Google. E aqui a gente já tem uma imagem que eu acho que vai casar bem com o que a gente quer, ó. Essa imagem aqui tá bonita. Deixa eu salvar como. Salvar aqui em download, né? E vamos voltar aqui para a nossa ferramenta e eu vou subir ela. Eu vou clicar aqui, download, está aqui minha ferramenta. Olha, tá bacana. Salvar. E vou adicionar uma imagem aqui para a nossa representação de aula à distância. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. EAD. Não veio nada interessante. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. EAD. E a gente tem algumas imagens. Eu vou pegar essa daqui. E vamos voltar aqui para a ferramenta. Pessoal, eu sei que às vezes eu faço aqui a dinâmica um pouco rápida, tá? Mas é também para não ocupar demais o tempo de vocês. Esse vídeo vocês podem ver ele posteriormente, mais devagar, né? Passo a passo, pausando. O que eu estou passando aqui vai ter material que vocês podem utilizar escrito, né? Para vocês acompanharem. E vocês podem pedir ajuda dos tutores também, tá bom? Então, eu não tô. Mas também, se vocês quiserem aqui
Ah, professor, está indo rápido. Pode repetir um trecho ali, voltar, passar devagar, explicar um detalhe ali que eu não expliquei. Vocês podem botar no chat do YouTube aí que a gente vai tentar acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui clicar aqui para subir a minha imagem, ok? Vou pegar a imagem um pouco mais ampla, salvar. Beleza, então eu já tenho carregado aqui as minhas imagens, ok? E aqui eu posso agora dizer como eu quero o formato das minhas respostas. Eu vou deixar em barra, que eu acho que fica mais bonito para que a gente está querendo fazer, né? Mas aqui eu poderia, por exemplo, botar num formato diferente se eu tivesse mais opções, eu quisesse distribuir de uma forma específica, né? A gente tem algumas opções aqui, por exemplo, show correto, mostrar as alternativas corretas, quando eu tenho perguntas de certo e errado, mostrar o resultado por percentual, é, fazer uma relação de múltipla escolha em relação aos participantes. Então, assim, eu posso fazer diversas outras interações, mas para a nossa ideia, né, para a nossa interação básica que a gente vai fazer aqui, isso aqui já está o suficiente, tá bom? Então, está aqui a nossa configuração, né, vamos para a nossa apresentação. Então, vai ficar assim, né? A nossa interação, por enquanto, nós estamos com 0, 0. E aí, como é que a gente compartilha isso com os alunos? Vocês se lembram bem da aula passada, vocês podem acessar o endereço do Mentimeter, né, e colocar esse código, né? Mas ninguém gosta de ficar copiando e lançando código, né? O que a gente pode fazer também é isso daqui, ó. Eu compartilhar o link, né? Então eu vou vir aqui, né, no Share e aqui ele me dá a opção de copiar o link ou botar um QR Code, né? Esse QR Code é muito bom quando você vai fazer interações assim, que você está numa plateia, o pessoal está todo mundo com o celular, e você quer fazer interações, né, mais práticas, da pessoa pegar, você coloca num livro, o cara coloca ali. Mas para o que a gente vai fazer hoje, o copiar link eu acho que é o ideal. Então eu vou pedir para que os tutores compartilhem o link que eu disponibilizei aí para vocês no Mint, ok? E aí vocês podem responder. Então, respondam, tá, pessoal? Acessem o link que vai estar sendo disponibilizado agora aí no chat do YouTube e tentem interagir aqui com a nossa apresentação para a gente dar uma olhada depois, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, enquanto nós vamos fazer outras interações, no final a gente vai ver se vocês estão interagindo ou não e como é que está a situação de vocês, se vocês estão no presencial, no híbrido ou à distância atualmente, ok? Qualquer dúvida também podem postar aí. Enquanto vocês vão tentando fazer essas interações, eu sei que assim, às vezes pode parecer, muita coisa. Você está ministrando alguma coisa, nós vamos interagir, mas isso daqui é para vocês interagirem a qualquer momento, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês interagissem agora, para que a gente tivesse uma visualização de como é que está a interação de vocês, né? De que vocês estão conseguindo acessar o material durante as aulas e tudo mais. Olha, já tem 2 respostas aqui para o presencial. Então, quem puder vai interagindo agora. Quem não puder, professor, eu estou só no celular, tá difícil, não gosto de ficar transitando entre um e outro. Então, você pode mandar isso posteriormente. E outra coisa que é bom, ó, já tem 4, a maioria do pessoal aqui parece que já voltou para presencial, tá todo mundo aí, acho que feliz, ó, mas tem uma galera que está à distância ainda, a distância está subindo. Por exemplo, nós do Instituto Federal estamos voltando aos poucos, a gente hoje está no híbrido, né? Mas, assim, esse processo de mudança, ele está acontecendo, mas os alunos estão cobrando material online também, né? É interessante que, assim, a gente está deixando, está voltando para o presencial, mas a necessidade de ter atendimento por outros canais ainda está sendo algo muito importante para a interação dos alunos. Beleza? Enquanto vocês estão respondendo aí, nós vamos partir aqui para a nossa outra ferramenta, e essa ferramenta é uma ferramenta do Google, né? Que permite a gente... A ideia dela é muito similar a outras que a gente viu aqui, só que com alguns recursos, e assim, ela tem uma grande vantagem, que é, ser que é um recurso
da plataforma do Google, né? Qual é a vantagem de trabalhar com uma ferramenta do Google? É porque o Google ele já está interagindo com basicamente tudo. O sistema operacional Android ele tem a conta do Google, né? Os e-mails que o pessoal mais utiliza são o Gmail, né? Ferramentas de edição online normalmente são utilizadas da plataforma do Drive. Nós vamos ver hoje um pouco do Google Drive. O nosso ambiente virtual de aprendizado hoje utilizado para a disciplina é o Google Classroom, Google Sala de Aula, que é uma ferramenta do Google. Então, quanto mais coisas da mesma plataforma a gente for utilizar, menos impacto a gente tem no uso. É aquele negócio que eu falei lá no começo da vantagem de a gente utilizar o WhatsApp como ferramenta para isso. É que quando a gente utiliza uma ferramenta que está todo mundo utilizando, a gente vai ter menos dificuldade, né, de interação, né? Você vai ter menos, vai passar mais tempo tentando gerenciar o conteúdo de aprendizado e menos tempo dando suporte técnico, né? Porque hoje o professor está tendo que trabalhar também com suporte técnico, que às vezes vem um pai de aluno fazendo, eu estou tentando botar isso aqui para o meu filho, como é que eu faço para postar isso, né? E aí, além de ser professor, além de ensinar a criança, ainda tem que ser o suporte de informática do pai, né? Então, para evitar situações como essa, a gente tenta trazer recursos que sejam de uso intuitivo. E o Google ele é bem intuitivo, pessoal. Aqui eu tenho algumas que eu já criei, né? Então, por exemplo, aqui tem uma sala que é de uma aula que eu utilizei em residência, né? E aí eu coloquei aqui, né? Pontos negativos e pontos positivos e pedi para os alunos irem interagindo e criando essas etiquetinhas, né? Então eles poderiam adicionar aqui, né? Eles vêm aqui com a sua etiqueta e coloca, por exemplo, pontos negativos, passos pulados na execução. Aqui está bem voltado para o nosso conteúdo que é da área da informática, tá? Então, vamos criar um novo aqui para vocês verem o processo de criação e como é que ele pode ser. Então, mas só para vocês visualizarem aqui, eu tenho um que é interessante, que é, né, falando sobre a ideia do processo, né, do processo de criação de um produto, né? Então a gente cria uma estrutura básica e pede para que os demais interajam, sejam, por exemplo, riscando alguma coisa, colocando adesivo, adicionando uma imagem. É a mesma ideia de um mural. A diferença é que esse mural ele tem uma estrutura um pouco diferente de a gente poder criar várias camadas, né? E está usando a plataforma do Google, né? Então, a gente que utiliza o sala de aula, ele já tem suporte para essa ferramenta, né? Então é interessante sempre estar procurando ferramentas que estão alinhadas, tecnologias que estão próximas uma da outra. Mas vamos criar aqui um do zero para a gente criar uma interaçãozinha bem simples. Então eu vou aqui no sinalzinho de mais, né? E ele vai criar um painel. A ideia aqui é exatamente eu ter uma tela em branco, certo? Então eu tenho uma tela. Vocês já chegaram e pediram para um aluno ir lá na frente do quadro escrever alguma coisa? Ó, escreva seu nome completo. Adicione faça o desenho de alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é aquele mesmo modelo de quadro negro, né, no caso, quadro branco, né? Em que a gente pode, em tempo real de aula, isso aqui eu posso fazer, pessoal, agora na aula, dizer assim, ó, vamos interagir com isso daqui, e aí a gente poder brincar e montar coisas aqui. Então, clicar aqui em compartilhar, né? Primeiro para disponibilizar esse material. Então, olha só, quais as alternativas? Vocês se lembram que a gente já viu isso daqui, esse mesmo cenário, lá atrás, quando a gente estava falando sobre criar documentos, seja na plataforma de texto do Google, ou na própria de planilhas, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, e a gente tinha uma estrutura muito parecida com isso daqui, né? Porque a plataforma do Google, né? Então, as ações básicas vão ser sempre muito parecidas. Então, está dizendo, ó, compartilhar com pessoas ou grupo, ok? Então, aqui ele vai dizer com quem esse conteúdo está compartilhado. Então, se eu quero limitar
né? E aqui é bacana para que você tenha um controle. Por exemplo, eu tenho meus alunos que já estão cadastrados no meu Google Sala de Aula e eu quero compartilhar com todos eles. Então, em vez de eu pegar e adicionar um por um, eu posso adicionar já a sala de aula inteira e aí ele vai trazer aqui e compartilhar esse material com ele para interagir durante a nossa aula. Aí depois eu só compartilho o link, né? E aí ele dá as informações de o que a pessoa que vai receber, que vai, com quem eu vou compartilhar esse conteúdo, o que ele vai poder fazer, né? Aí dá a opção. Os editores podem alterar a permissão e compartilhar, ok? Os leitores e comentaristas podem ver a opção e fazer download, imprimir e copiar. Essas são funções que podem parecer simples, né, mas que fazem toda a diferença na hora de interação, porque, no nosso caso, nós estamos dizendo que os editores podem alterar a permissão, né? No ambiente de sala de aula, eu não acho interessante fazer isso. Por quê? Porque as pessoas que vão ter o poder de edição, que eu quero às vezes dar o poder de edição para o meu aluno, isso aí, obviamente, quando eu quero que o meu aluno possa editar. Porque às vezes eu estou fazendo um quadro e eu só quero que eles vejam que estou montando o quadro ali em tempo real, escrevo uma coisinha aqui, colo uma coisa ali, né? Então eu tenho o mesmo modelo de sala de aula, só que eu quero agora que a pessoa, né, que as pessoas interajam, né? Se eu quero só colocar coisa, então eu não vou nem dar esse poder de editor para permitir compartilhar, né? Porque aí eu corro o risco de um aluno pegar e eu dou poder para ele de editor, para ele colocar uma coisa ali, e às vezes ele vai compartilhar esse link com quem eu não quero, ou dar permissão para alguém. Estava tendo um problema muito grande em relação a lives, né? Porque às vezes entrava um malandro lá, né, que conseguiu o link de alguma forma, entrava e começava a compartilhar pornografia, a mandar vídeos inconvenientes, a postar sons que atrapalhavam a sala de aula, e você não tinha identificação de quem era, porque às vezes você chamou um aluno, deu poder para ele compartilhar e deu para ele dar poder de edição, porque uma coisa eu cheguei com o meu aluno e eu dei poder de edição para ele. Agora, se ele fez alguma bobagem ali, por exemplo, desenhou uma coisa indevida no meu quadro, eu sei quem fez aquilo. Vai estar registrado ali. Agora, quando eu dou para ele poder de compartilhar, ele pode compartilhar isso para outra pessoa que eu não faço ideia de quem seja. Ele vai entrar, vai poder bagunçar minha sala de aula e sair. Então, assim, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Né? Aqui tem, os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer o download, imprimir e copiar. Outro ponto interessante é que às vezes eu não quero que aquela informação seja que ela seja copiada, né? Eu tenho às vezes lá, um registro de propriedade intelectual, ou eu não quero que as pessoas fiquem compartilhando a minha aula, um material meu que eu desenvolvi, então eu posso tirar essa alternativa. Mas eu posso querer também dizer, não, eu não me importo que outras pessoas acessem, eu quero que meus alunos possam baixar para acessar isso. Né? Eu geralmente essa opção eu não me incomodo muito de deixar ela marcada. Ok? Então aqui a gente tem algumas ações básicas em relação ao grupo. Outra coisa que a gente pode fazer é compartilhar o link, ok? Então olha só, eu estou registrado no Instituto Federal. Então automaticamente esse link, quando eu crio ele está restrito ao meu domínio, ok? Então se na escola que você trabalha, ou que você ministra aula, ou que você está na parte administrativa, se ela tem um domínio e vocês estão registrados no Google, automaticamente vai permitir dentro daquele domínio. Né? Mas às vezes eu quero e-mails que não estão dentro do meu domínio. Então o que eu faço? Em vez de selecionar aqui, tá vendo que está selecionado Instituto Federal do Tocantins, como leitor, eu posso botar restrito, onde eu vou, só quem eu der o link é que vai poder, ou qualquer pessoa com link, né? Isso é quando eu não tenho, e aí eu já posso colocar aqui se a pessoa vai ter poder de leitura ou edição, certo? Então, entra naquela análise que eu falei anteriormente. Eu quero que meus alunos interajam, eu vou dar poder de editor para vocês, né, que eu vou compartilhar esse link agora, eu vou copiar o link e pedir para que seja colocado aí também, para que vocês possam interagir com esse quadro aqui, e vou concluir. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu dei permissão para vocês poderem editar o material. Então, com o link que
vai ser disponibilizado agora no YouTube para vocês. Vocês vão poder acessar e interagir nesse quadro, adicionar coisas, adicionar imagem, adicionar texto e fazer como um quadro negro mesmo, onde eu posso, né, fazer desenhos, colocar letras, enfim, fazer a interação que eu quiser com meus alunos. Lógico que isso aqui também demanda uma certa prática, assim como qualquer forma de aprendizado, né? A primeira vez que eu comecei a escrever no quadro, assim, como professor, tem professor que gosta muito de pedir para os alunos escreverem, né? Eu sou um deles. Né? Eu gosto de pedir, quando eu tenho alguma coisa, eu peço para os meus alunos escreverem, que minha letra não é das melhores, não. Mas a grande vantagem é que quando eu uso esse tipo de coisa, não preciso se preocupar com a minha letra, porque a minha letra aqui, eu coloco ela digitada, né? Então, fica até mais fácil para os meus alunos entenderem, né, o que eu estou inserindo ali, o material que eu estou inserindo. Então, isso facilita, pessoal, em diversos aspectos. Né? E aí, normalmente, o interessante é que isso aqui seja com, casado com um ambiente mais interativo. Hoje nós estamos transmitindo pelo YouTube, né? O YouTube ele permite uma certa interação, porque vocês podem postar comentários, podem colocar alguma dúvida e eu posso tentar responder. Mas assim, o bacana desse ambiente é exatamente você trabalhar com ferramentas como o Google Meet, né? O Google Meet ele já dá suporte a você utilizar essa tela e você adicionar essa tela aqui, né? E você, ao mesmo tempo que está tendo a sua aula ali, interagindo com seus alunos. Então, aqui a gente pode construir o nosso mural. E o que eu acho melhor disso é porque eu tenho aquele quadro negro, né? Que normalmente você escreve, né, e antigamente se fazia muito isso. Está na aula de história, fulaninha lá escrevia aqui, pá, 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 alunos, copiem. Aí o aluno copiava, aí o professor vinha lá com a borrachona, tá. Aí, professor, peraí, deixa eu só copiar um negocinho aí. E aqui a gente não precisa se preocupar com isso, porque se eu enchi o meu quadro e eu quero adicionar uma coisa, eu posso só ir aqui para o meu próximo quadro e ainda manter esse outro. Né? Ok, nós já temos alguma. Deixa eu ver quem está interagindo aqui. Iena, né? Está aqui como anônima. Iena anônima. Então, alguém entrou aqui como anônimo, né? Eu permiti, né? Que é lógico que eu posso limitar o acesso, né? E dizer que eu vou permitir apenas pessoas que têm autorização. Eu deixei aberto para a gente não ter dificuldade aqui para interagir. Mas se todo mundo quiser entrar e interagir ao mesmo tempo, vai funcionar bem. E a grande vantagem de trabalhar com uma empresa como o Google, que é assim, uma big tech, que a gente chama, né? Uma empresa de alta tecnologia que trabalha no mundo inteiro, é exatamente que a gente não tem esses problemas de gargalo. Né? Imagina se eu tivesse que fazer isso num servidor da minha escola. Né? O quanto que isso não ia pesar para os alunos interagirem, né? Então, isso poderia prejudicar muito a minha dinâmica e a minha interação em sala de aula, né? Mas o Google, eu tenho uma certa confiança de que eu vou chegar na hora da minha aula e ele vai estar funcionando, ok? E assim, a gente tem diversas ferramentas aqui que vocês podem explorar, né? Por exemplo, ferramentas que você vai servir. Aqui a gente tem aquele só ponteirinho, onde você quer apontar uma coisa, mas não quer que fique marcado. É uma interação muito similar com que todos os recursos que a gente tem normalmente aqui em um quadro negro, né? Você poder criar ferramentas com cor diferente, você ter opções de caneta, você tem configurações avançadas de deixar formato mais de pincel, alterar a cor, enfim, é simples, né? É simples, mas é eficiente, né? Então aqui a gente pode criar diversas formas de interação e vocês vão poder participar e principalmente é um ambiente colaborativo. Você pode criar, por exemplo, 5 painéis diferentes, dividir entre os grupos dos seus alunos e pedirem para eles construírem algo interessante. Cada um constrói o seu painel e no final da aula a gente compara ali
os resultados diferentes que a gente teve dessas interações, né? Então, a gente permite com que o aluno esteja ativo. O aluno ele não vai estar só olhando você fazer. Ele não é uma ferramenta simplesmente para disponibilizar um conteúdo online. É um conteúdo em que a construção envolve o aluno, né? Então, quem é que, como o professor não sabe que às vezes a gente tem que dar aquela chamada no aluno para despertar, né? Que ele está ali já cochilando, o olho baixo, e aí você fala, fulaninho, o que é isso? E aí essa aqui são ferramentas para a gente fazer isso. Pode ligar, ó, Pedrinho, escreve seu nome aqui no quadro para a gente. Alexandre, desenha aqui um unicórnio. Então, ó, gente, nós já temos 2 pessoas interagindo aqui, 3. Ah, e uma coisa bacana, quando você entra na interação, você pode escolher aqui, né, um totemzinho, um íconezinho para te representar. Isso aqui é muito legal quando a gente está lidando com crianças, pessoal. Que eles escolhem um animal que vai representar ele. Todos estão entrando aqui, por enquanto, como anônimos, mas se vocês se logarem na conta do Google, já vai entrar com o seu nome ali mesmo, tá bom? Então, interajam aqui, pessoal, conheçam a ferramenta, explorem ela para que vocês possam compreender um pouco dessa interatividade, tentem levar esse recurso para a sala de aula, tá bom? Enquanto alguns alunos estão interagindo, vamos ver como é que está indo o nosso quiz. Ó, nós já tivemos... A galera tá em peso voltando para o presencial, né? Nós temos poucos aqui que ainda estão se mantendo à distância, né? Mas eu estou vendo aqui que a maioria, nós já tivemos aqui 26 interações, tá? Estamos no nível bom de interação, considerando, né, que muita gente aqui vai ter dificuldade por causa do equipamento do local, mas estamos com um nível bom de interações. Quem puder interagindo aí, pessoal, pode ir participando, pode ir postando dúvidas e contribuições lá no chat, tá bom? Galera, então vamos para a nossa última ferramenta do dia. Essa aqui vamos falar um pouco mais sobre ela, tá bom? Que é uma ferramenta de interação também, que é o nosso Google Drive, né? O Google Drive, pessoal, é uma ferramenta de compartilhamento, de a gente compartilhar, né? É uma ferramenta de nuvem, mas não só de compartilhar, ela vai nos permitir criar muitas coisas. Nós já chegamos a utilizar elas em outros módulos aqui do nosso curso, né? Mas aqui a gente vai dar uma olhada nela voltada especificamente para a parte de computação nas nuvens e de solução para os problemas que a gente enfrenta dentro da produção de material, tá bom? Então, vamos entender isso daqui. Em primeiro lugar, o que a gente tem que ver, e eu acho que é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, é que a gente está continuamente acumulando muita coisa nos nossos computadores, nos nossos celulares, né? E é difícil gerenciar tudo isso, porque a gente está indo a lugares diferentes e consumindo coisas diferentes, e a gente precisa das coisas em tempo real, né? Quem é que nunca, às vezes, saiu do trabalho, foi resolver uma coisa, de repente, estão pedindo para me fazer um cadastro aqui, eu preciso de um documento meu que está lá em casa. Ou então, você estava resolvendo alguma coisa na rua e alguém ligou, estou precisando daquele material que tu desenvolveu, tem como tu me passar ele? Aí tu, não, beleza, quando eu chegar em casa eu te mando, né? E aí, hoje isso aí é quase inaceitável. Com a tecnologia que a gente tem recursos para passar por cima disso. E o Google Drive é um desses recursos, né? É uma das principais ferramentas. A gente tem diversas ferramentas com relação à computação nas nuvens e compartilhamento de arquivos. Por exemplo, a gente tem o Dropbox, a gente tem o OneDrive da Microsoft, né? Alguns deles são gratuitos, outros pagos, mas a gente tem a ferramenta do Google, que, em termos geral, ela é grátis até um certo ponto e que soluciona a maioria dos nossos problemas. Então, imagine hoje que você está com o seu computador abarrotado de coisa e você queria deixar um material, uma parte daquele material configurado ali para que você pudesse acessar em vários computadores diferentes, né? Então, você pode configurar o seu Drive para que ele funcione como um recurso extra
para você deixar todo o material importante, tudo aquilo que é fundamental. É lógico que não vai botar todo o seu computador nas nuvens, né? Porque aí a gente vai consumir todo o recurso e não vai tirar proveito, né? Porque vamos ter a mesma dificuldade de encontrar coisas no computador. Mas a gente tem o Drive como uma solução muito eficiente quando a gente tem materiais, principalmente aquele que a gente produz e utiliza no nosso trabalho, né, na nossa atividade educacionais. Então, vocês vão ver aqui que esse material que eu criei dentro da nosso quadro ali, eles já estão aparecendo aqui para mim, ó. Porque tudo que eu desenvolvo dentro da plataforma do Google, ele já fica armazenado no meu Drive. Ou seja, o material, às vezes, que eu posto no meu Google Sala de Aula, fotos que eu tiro no meu celular Android, né? Materiais que eu, às vezes, crio para edição de texto, planilhas, apresentações, que eu uso a plataforma do Google, vai estar tudo aqui. Então, a computação nas nuvens, ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente compartilhar e para construir material junto. Eu tenho aqui diversas páginas, vamos ver aqui, ó, aula, LP, que é linguagem de programação 4, Classroom, IFTO, né, aula módulo tal. Geralmente eu crio pastas específicas para disciplinas onde eu tenho interações com meus alunos. Então eles têm a possibilidade de criar materiais colaborativos ali. Então, quando eu compartilho com todos os meus alunos, eu dou a possibilidade deles interagirem com aquele material que está ali, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu aula módulo 2, não é esse aqui não. Outra coisa interessante, por exemplo, é que o Google Drive, até as minhas gravações do Meet, lógico, isso aqui, essas gravações já estão relacionadas a um serviço pago do Google, tá? É um recurso que a gente tinha aqui no IFTO, expirou recentemente, mas que a gente poderia gravar nossas conversas por Meet, né? Mas só para vocês entenderem que quando a gente já tem o serviço todo da ferramenta, a gente não precisa nem se preocupar em como está armazenado, porque o Google ele já vai gerenciando. E é muito interessante ter uma ferramenta robusta que gerencia o armazenamento para a gente. Eu não sei vocês, mas eu sou muito desorganizado em relação aos meus arquivos. Normalmente eu faço assim, eu vou jogando tudo para a área de trabalho e uma vez por mês eu organizo eles em pastas, vou distribuindo. Só que ser desorganizado nesse sentido faz com que a gente perca muito material. Eu já teve recurso meu que poxa, essa aula que eu estou dando aqui, eu tenho um material que eu desenvolvi 2 anos atrás que está relacionado a ele, que seria muito bom aproveitar. Como é que eu vou achar esse material agora? Aí eu ia procurar lá no meu computador, né? O Google, ele já faz buscas inteligentes, né? Então ele permite com que eu procure, por exemplo, eu tenho aqui pessoas com quem eu interagi, formatos de arquivo, pesquisas avançadas, onde eu posso perguntar quem foi que me mandou, a época, o período que esse material foi criado. Então, eu posso usar diversos filtros avançados para encontrar, e isso é muito, mas muito mais rápido do que eu procurar no meu computador. Vocês já tentaram fazer uma pesquisa de um arquivo no computador e vocês viram quanto que demora? Né? Por quê? Porque o teu computador ele tem um processamento limitado. Esses dados que estão armazenados no Drive ou qualquer outro dispositivo nas nuvens, eles permitem que a gente faça acesso mais rápido e dinâmico a esses recursos. O processamento e a memória dos computadores onde estão armazenados esses dados lá no Google, eles são muito maiores do que o meu, então eu vou conseguir fazer uma consulta rápida. Então, vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma consulta de algum formulário. Ok? Aí, ó, ele me deu uma lista enorme de tudo que está vinculado a dicionário. Vocês viram o tempo que demorou para carregar isso aqui, para trazer essa lista? Se eu fizer essa mesma lista no meu computador pessoal, pode ter certeza que é assim, menos de 15 minutos para executar no meu computador todo, não vai ser não. Mas aqui em questão de segundos, ó, ele já carregou, ele fez um vínculo, onde ele está verificando os nomes, tanto do título, ele vai ordenar primeiro aqui os títulos que estão relacionados ao formulário, como até o conteúdo que está lá dentro. Então, durante
o meu tempo que eu estou utilizando o Drive, eu tenho muitos formulários, então está tudo gravado aqui, né? E possível de eu fazer uma consulta. Então, vou voltar aqui para a nossa página principal, né, do nosso Drive. Okay? Onde a gente vai entender um pouco dessa gerência de arquivos. Então, a gente já viu aqui que a ideia de compartilhar esses arquivos e da gente ter uma plataforma unificada, ela já é benéfica por si só. Mas como é que eu vou configurar o meu aparelho? Como é que eu faço para o meu computador, o meu celular sincronizar? Em primeiro lugar, que o teu celular ele já sincroniza isso automaticamente, né? Lógico que se ele for Android, né? Deixa eu só abrir aqui uma coisa para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, tentando abrir aqui um arquivo para ver se eu consigo compartilhar minha tela sem mostrar coisa demais do meu computador, tá? Beleza. Pessoal, como eu falei, a gente tem esse serviço aqui na nuvem, tá? Então, eu posso pegar e copiar os meus arquivos do meu computador e jogar aqui para a nuvem para me organizar e compartilhar isso com meus alunos, com meu. E aí que eu estou focando no critério de sala de aula, pessoal, mas a ideia de ferramenta colaborativa como benefício para a educação, ela vai além de simplesmente a gente configurar isso para sala de aula, mas eu consegui configurar isso também administrativamente falando. Eu criar plataformas em que eu posso criar uma ferramenta colaborativa, por exemplo, entre os professores e o núcleo pedagógico, né? A gente criar ambientes em que a gente vai, os documentos que são gerados por um vão estar disponíveis no outro, né? Então a ideia é bem essa, da gente conseguir criar esses ambientes em que a gente vai ter diversas interações diferentes e que a gente pode compartilhar o conteúdo que vai permitir uma eficiência maior, ok? Então vamos lá. Aí eu criei esse ambiente e aí a gente vai para um dos passos mais importantes, que é a organização, ok? A organização. Como é que a gente organiza o nosso Drive, né? Para mim criar um ambiente organizado, eu tenho que definir as minhas linhas de trabalho e eu vou organizar por diretórios. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta ou um diretório com um tema específico do que eu quero trabalhar naquele momento. Então, eu estou trabalhando com o meu ambiente de sala de aula. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, posso vir aqui em novo e criar, fazer um update de uma pasta que já existe. Então, primeira alternativa, eu quero pegar um conteúdo que eu tenho no meu computador e eu quero que esse conteúdo esteja disponível no Google Drive. Eu faço o update da pasta. Eu posso selecionar essa parte de história aqui. Só que qual é o problema de eu fazer isso? Eu estou pegando esse conteúdo e jogando para cá. Esse conteúdo ele não está sincronizado com o do meu computador. Ou seja, eu posso até jogar para lá, mas agora, sempre que eu for interagir com ele, eu tenho que interagir aqui, pela plataforma do Google. Ok? Agora, essa é a primeira opção. Outra opção que eu posso fazer, em vez de fazer o update, criar uma nova pasta, dar um nome, aula, mídias, ok? Criar essa pasta e eu jogar o conteúdo para cá, né? Beleza, eu posso só segurar, arrastar e jogar o conteúdo que ele vai vir para cá. Só que aqui a gente recai no mesmo problema, né? A gente está disponibilizando o material
no Google Drive, certo? Só que esse Google Drive que eu estou compartilhando, ele não vai ser sincronizado com o meu computador. Se eu adicionar uma coisa no Google Drive, ele vai estar disponível aonde quer que eu acesse ele. Mas se eu adicionar no meu computador, no diretório do meu computador, eu não vou ter essa sincronia. Então, o ideal é eu fazer o quê? Esse aqui é o cenário ideal, pessoal. É eu instalar o Google Drive no meu computador, certo? Eu instalei no meu computador e a partir disso compartilhar um diretório que eu quero. Então, vamos para esse passo aqui. Eu vou ter que compartilhar uma tela do meu computador, tá bom? Para vocês poderem visualizar isso. Então, vou encerrar um pouco aqui essa transmissão e compartilhar outra. Eu não vou passar aqui, pessoal, o passo a passo de como vocês vão fazer para instalar, tá bom? Isso vocês podem tirar dúvidas com os tutores e vai ter material disponível, mas aqui eu já vou mostrar ele funcionando. A partir do momento em que eu instalei, né, o Google Drive no meu computador, ele vai pedir para me fazer a minha autenticação e eu vou logar. E ele vai ter isso daqui, ó. Esse aqui, quando eu aperto no meu computador, ele vai mostrar as partições do meu computador. São as unidades, ou seja, onde é armazenado. Normalmente, a maioria dos computadores tem a unidade C, que é a unidade principal, onde está guardado o teu sistema operacional, onde está guardado todas as informações do teu computador, beleza? Então, normalmente, os seus computadores vão ter isso. Pode ter, sei que um computador ou outro tenha mais uma unidade, né? Que às vezes você tem dois HDs, ou você tem um HD que, quando for configurar ele, dividir em dois. Então, isso vai variar de computador para computador. Mas o negócio é que quando você instala, ele vai criar esse disco que está aqui, ó, Google Drive G, tá vendo? Ele vai dizer quanto que você tem de armazenamento no seu Google Drive, ok? E aí ele vai te dar esse diretório aqui que vai permitir com que você gerencie o teu computador para sincronizar. Então você tem a opção aqui, meu Drive, que é você abrir aquela tela do Drive, né, onde você vai ter aqueles mesmos diretórios e arquivos que eu já tinha citado anteriormente, né, que vocês viram lá naquela outra tela que eu mostrei. Não vou ficar transitando entre uma e outra, que dá um pouco de trabalho. Mas vocês vão ter o controle que vocês tinham do Drive lá na internet, vocês vão ter aqui no computador de vocês, localmente, ok? E ele tem uma outra grande vantagem, que é eu poder gerenciar os meus arquivos aqui e disponibilizar eles. Deixa eu pegar um arquivo qualquer aqui. Deixa eu ver o que tem essa documentação. Vou pegar uma pasta aqui. Beleza. Essa pasta aqui. Ok? Então, eu vou poder ter a alternativa. O meu vai aparecer um pouco diferente aqui, tá, pessoal, do de vocês, porque o meu, eu tenho a versão do sistema operacional está bem recente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso compartilhar uma parte específica do meu computador, certo? E dizer que ela vai fazer parte do meu Google Drive. A partir do momento que eu configuro uma pasta no meu Google Drive, o que acontece? Eu vou poder gerenciar essa pasta de qualquer lugar que eu for acessar. Então, se eu adicionar uma coisa no meu computador, por exemplo, eu não acessei o Google Drive, não acessei o endereço dele na internet, mas eu vim aqui e adicionei um item à minha pasta, certo? É uma pasta que está compartilhada com o Google Drive, no meu computador. A partir do momento que o meu computador se conectar à internet a qualquer momento, ele vai disponibilizar esse material no Google Drive, vai fazer essa sincronia, certo? Então eu vou ter o controle, eu configurei meu computador aqui, eu configurei um outro computador lá no Instituto Federal, certo? Com o Google Drive, eu instalei ele. Então, o mesmo arquivo que eu criar aqui, eu não preciso me preocupar, eu vou ter que mandar para mim acessar lá. Não, quando chegar lá, o meu computador que eu tiver lá já vai estar disponível, já vai estar acessível de maneira bem fácil e simples, beleza? Então, assim, a gente tem essas formas básicas, que é eu acessar o Google Drive pelo navegador lá no endereço do Google Drive e acessar os meus arquivos,
ou instalar no meu computador o instalador do Google Drive, que vai permitir com que eu gerencie essas mesmas coisas no meu computador, ok? Pessoal, eu tenho plena consciência de que, assim, às vezes parece que é muita coisa, né? Ah, tem que fazer essa instalação e depois olhar isso. E, assim, é muita coisa nova, então vocês vão processar isso de maneira, às vezes, um pouco mais lenta. Tem gente que já tem, vamos dizer assim, uma proatividade maior em relação a esse tipo de interação, que vai ter mais facilidade. Mas é normal que vocês vão precisar de ajuda em primeiro momento para entender isso. Mas uma coisa que eu garanto para vocês, pessoal, depois que vocês começarem a utilizar esses recursos e aprenderem direitinho aí, vocês não vão querer outra coisa, tá? Porque isso vai facilitar demais a vida de vocês, mas demais mesmo, tá bom? Em relação de gerência, em relação de administração de conteúdo, em questão de vocês disponibilizarem esse material, ok? Então, pessoal, aqui a gente já viu como é que a gente sincroniza o meu material, como eu crio o material em um ambiente. Mas e como é que eu vou passar esse mesmo material para os meus alunos, né? Como é que eu vou fazer para me organizar nesse sentido, certo? Então, eu criei uma parte aqui de mídias, certo? Eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ele vai dar várias coisas que eu posso interagir com ela, para deixar ela mais bonita, para renomear, alterar cor, mas o importante para a gente agora é compartilhar, ok? Então, e aqui é que está o bacana, pessoal, padrão, né? Nós temos um padrão. Lembra como é que a gente fez o compartilhamento lá do nosso quadro, né? A mesma coisa funciona aqui. Eu posso compartilhar isso aqui com vocês, seguindo as mesmas normas que a gente citou ali. De eu configurar aqui, ó, de dar poder de edição, de eu configurar aqui se eu quero só pessoas do LIN, do Instituto Federal, se eu quero disponibilizar para qualquer um, se eu vou dar para ele poder de leitor, de comentarista ou de editor. E aí, pessoal, cabe saber qual é o papel do aluno em relação a esse diretório. Eu posso criar um diretório onde o aluno pode interagir livremente, onde ele pode criar conteúdo, mas eu também posso criar dois diretórios, um em que ele vai interagir e outro que ele vai só consumir, ler o material, que eu não quero também correr o risco de um aluno, por acidente, excluir um arquivo e eu não conseguir recuperar ele posteriormente, né? Pessoal, o teu computador está sujeito a queimar, a dar problema, a acontecer alguma coisa com ele. O Google Drive, assim, é lógico que existe a possibilidade do Google quebrar e dar um problema gigantesco e não funcionar mais. Existe, mas é tão vaga que não vale a pena a gente considerar. Se isso acontecer, o menor dos problemas vai ser os arquivos que nós vamos perder, né? Muitos outros serviços vão ser prejudicados. Por isso, assim, é muito mais confiável a gente trabalhar pensando nessas ferramentas de drive, né? Porque vai facilitar, vai dar uma segurança, vai facilitar como que a gente vai compartilhar e principalmente vai melhorar a tua interação em ambiente físico. O teu computador, para ele funcionar bem, ele precisa de memória RAM, ele precisa de memória em disco, ele precisa de processamento. Quando você tem muita coisa armazenada dentro dele, você está sobrecarregando ele e vai ficar mais difícil. É aquele negócio. Hoje com o celular, todo mundo vivencia isso na pele, né? Quando você está com o celular muito cheio, começa a ficar pesado e começa a falhar algumas funcionalidades, algumas coisas que antes dava certo já não dá mais. Isso porque você está sobrecarregando o seu sistema. Quando você tem esses ambientes onde você pode terceirizar esses dados, é o ideal. Mas, assim, é muito bom de utilizar, mas você tem que saber usar esse recurso. Então, aqui a gente está passando algumas instruções básicas e o início de como fazer isso, mas vocês também têm que procurar explorar essas ferramentas e entender mais delas para tentar potencializar elas para o cenário que vocês querem, tá bom? E aí a gente coloca um desafiozinho aqui, a gente já estamos encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? Você já está todo mundo cansado, o professor Jonas fala demais, né? Mas eu quero lançar um desafio para vocês de tentarem criar materiais colaborativos, né, para compartilhar com a gente, né?
Criem materiais colaborativos, eu vou criar um ambiente para vocês postarem eles lá no Ava, certo? Vocês postem e convidem os seus colegas a interagirem com a ferramenta que você criou, né? Então, pode ser qualquer uma dessas ferramentas que eu já utilizei, ou até se desafiar a tentar otimizar o material que você está trabalhando, né? Hoje você está trabalhando offline, tudo lá no seu computador, coloque o desafio de você tentar utilizar o Google Drive ou qualquer outra ferramenta, né, similar a ele, para tentar otimizar o teu trabalho, tá bom? Então, pessoal, eu encerro aqui a nossa aula. Vou abrir aqui mais uma vez para os alunos que tiverem alguma dúvida. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí antes da gente encerrar, e a gente pode prolongar um pouco mais para quem quiser. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou alguma contribuição para fazer antes de encerrar, eu vou abrir espaço agora. Ok? Alguns minutinhos para quem quiser interagir. Enquanto eu aguardo aí, vamos ver aqui como é que está as interações que eu deixei ali aberto. Aqui, ó, tivemos aqui 28 interações, né, no nossa ferramenta aqui, sendo que 24 voltaram presencial. Então já é uma boa sinalização, né, pessoal? Essa oportunidade da gente voltar aqui ao nosso cenário em que a gente pode, né, estar presencialmente. Essa semana eu tive a primeira aula presencial na segunda-feira com meus alunos, e assim foi um respiro, né? Eu poder olhar no rosto deles. Eu tinha me esquecido o quanto é mais fácil você ministrar uma aula presencial, né? Que você está olhando o rosto deles, está sabendo se eles estão aprendendo ou não, você pode questionar eles. Então, nossa, foi uma sensação assim muito boa voltar e saber assim que ainda tem esse recurso, né? Aqui na nossa ferramenta de edição, estou vendo que muita gente aqui contribuiu, escreveu o nome aqui, adicionou material, brincaram bastante. Muito bem, pessoal. É esse o nosso objetivo, é que vocês interajam. A gente tem aqui algumas pessoas que entraram aqui, tá pontuando a participação, né? É interessante que aqui, pessoal, a gente pode editar e identificar quem foi que participou, e aí você ver quem foram os alunos que estão mais ativos na tua aula e até estimular eles, né, com pontuação. O aluno que tiver mais interação aqui vai ganhar um ponto a mais. Isso aí funciona muito com os alunos mais, né, ensino médio, né, superior, que tem essa preocupação com ponto. Com alunos do ensino básico, infantil, né, é interessante criar desafios, né? O meu filho mesmo, ele adora quando eu faço interações que ele tem que pintar as coisas, né? Geralmente eu faço um desenho que nem essa borboletinha que eu fiz aí, bem tosca, e peço para ele pintar com a ferramenta online mesmo, ele adora. Galera, a gente já deu alguns minutinhos aqui, eu acho que não surgiu nenhuma pergunta, né? Então, se ninguém tem nenhum questionamento mais hoje, eu já encerro por aqui. Agradeço a todos a participação, parabenizo, né, pelas interações. Muito obrigado, é muito legal estar construindo o material junto com vocês. Agradeço também a colaboração que vocês estão dando de dar o parecer de vocês em relação às aulas. Isso é muito bom. Converse com os tutores, podem conversar comigo, a gente está aberto para tentar melhorar a nossa aula no que a gente puder e trazer o recurso que vocês estão precisando. Mais uma vez, a gente não pode alterar drasticamente a grade do curso, mas a gente pode tentar encaixar algum material que vocês achem interessantes e postar material complementar, beleza? Então é isso. Boa noite a todos e até a nossa próxima aula.